E aí, galera? Como é que vocês estão, amiguinhos? Oh, belezeira? Tudo tranquilo aí? Tranquilo, sossegado, maravilha da natureza? Prontinho para mais uma aula aqui na escola do vestibular, a escola que vai ajudar a você a trilhar o rumo ao seu sonho, amiguinho, rumo à universidade. Tamo junto, irmão. Espero que você esteja estudando bastante, fazendo aí os exercíciozinhos, fazendo a sua caixa de ferramentas, assim, naquela vida dura, jogo duro, pra moer no vestibular, beleza, galera? Tamo junto, irmão. Hoje, amiguinhos, a gente vai começar a estudar uma parte da física chamada hidrostática. É a parte da física que estuda os líquidos em repouso. Líquidos. Estática, repouso. E algumas grandezas a gente precisa conhecer de forma bem enfática, tá? Uma delas, pessoal, eu já vou começar falando aqui, ó, é a densidade do corpo. A densidade do corpo é a razão da sua massa pelo seu volume, tá? É uma grandeza bastante conhecida, né? Desde lá do ensino fundamental a gente já observa já estuda um pouquinho dessa grandeza, mas ela é muito importante. Então aqui você teria a massa do corpo em quilogramas e o volume do corpo em metros cúbicos. Anota aí na sua caixinha de ferramentas. Dando então a densidade em quilogramas por metros cúbicos. Essa é a unidade do sistema internacional. Belezeira? Essa é a unidade do sistema internacional. A outra expressão é a pressão média, tá? Que é a razão da força distribuída na área, ok? A força em newtons, a área em metro quadrado, e essa razão newton por metro quadrado tem uma unidade com nome especial, que é Pascal, em homenagem ao Pascal, que estudou muito essa parte de pressões, de hidrostática e assim vai, ok? Então a unidade da pressão é Pascal. Nós temos várias outras unidades de pressão, por exemplo, o ATM, né? A gente tem milímetro de mercúrio, a gente tem metro de coluna de água, tá? Se você quiser anotar, a pressão atmosférica ao nível do mar é de 1 ATM, ou 1 vezes 10 a quinta Pascal, ou 760 milímetros de mercúrio, beleza? Ou 10,3 metros de coluna de água. Se você dá uma pesquisadinha, dá uma batidinha aí no Google, você já vai sacar essas unidades, belezeira? Então, essa é a expressão da pressão, ok? Se eu pegar essa unidade de pressão, essa unidade de pressão é a do sistema internacional. Agora, se a gente pegar essa expressão aqui da pressão, né, a gente pode adaptar para um fluido. Chamamos isso de pressão hidrostática. A pressão que a gente diz chamada de hidrostática é dada por essa relaçãozinha aqui, ó. É a densidade do fluido, normalmente é um líquido, a gravidade local e o desnível, a altura da coluna de líquido, sacou? Essa é a pressão hidrostática. Quando a gente tem um corpo imerso em um recipiente que contém um líquido, a gente pode determinar a diferença de pressão entre um ponto e outro pela lei do Estevinho, menino, velho do Rio. Aqui, ó, é A de amor, aqui é B de baixinho, e esse é o que eu chamei de desnível, tá? Então aqui, ó, tá? Esse é o desnível. Então a pressão em B, Ozzy, dá uma vinda pra cá, Ozzy, aqui, ó. A pressão no ponto B, no nível B, não interessa que ponto que é, se está abaixo, está acima, assim, ó, que eu quero dizer, está bem embaixo do A ou não, tá? Podia ser aqui, assim, não tem problema, o que importa é o desnível, é a pressão em A mais a da coluna de líquido, que é DGH. Essa é a lei de Stevin, ok? Muito bem. O Pascal foi um cara que deu uma contribuição muito absurda. A contribuição do Pascal levou-nos a ter os aparelhos hoje chamados de prensa hidráulicas, macacos hidráulicos,
o freio hidráulico que a gente tem nos carros, né? Enfim, é o princípio de Pascal. Ele diz que ao aumentar a pressão numa parte do fluido, essa variação de pressão, ela se propaga por todo o fluido. E aí tem como a gente demonstrar aqui. Se você pegar a força aplicada em um lado do fluido, dividido pela área dessa parte que a gente está aplicando esta força, isso vai ter o mesmo valor que FB, que é a força que aparece lá do outro lado do fluido, pela área B. Esse é o princípio de Pascal. Aqui, pessoal, é importante que a gente use a unidade de área com a mesma unidade, senão vai ficar podre, beleza? Vai ficar incoerente, a gente não quer uma coisa incoerente, beleza? Mas não necessariamente precisa ser o metro quadrado, que é a unidade do sistema internacional, fechou? Então eu vou fazer agora 2 exercícios que ilustram a aplicação dessas expressões de uma forma bem enfática, ok? O primeiro exercício diz assim: numa prensa hidráulica, um fluido incompressível é utilizado como meio de transferência de força de um êmbolo para outro êmbolo. É como um elevador hidráulico lá no posto de combustível, quando levanta o carro para trocar o óleo, por exemplo, amiguinho. Ou lá na oficina, aonde tem que levantar aí um carro e a gente tem um elevador hidráulico, é o mesmo esquema, tá? Então vai. Continuando aqui. Numa dessas prensas, uma força FB foi aplicada ao êmbolo B durante um intervalo de tempo de 5 segundos, conforme e mostra a figura a seguir. Você está vendo a figura aí, e eu na minha aqui estou reproduzindo a figura que vocês vão ver já já. Os êmbolos A e B estavam em repouso inicialmente e têm massas desprezíveis, e todas as perdas por atrito podem ser desprezadas. As observações foram todas feitas por um referencial inercial, ou seja, não tem aceleração, e as áreas dos êmbolos são respectivamente: área A, 30 centímetros quadrados, área B, 10 centímetros quadrados. Observe que a unidade já está na boa, viu, galera? A força aplicada ao êmbolo B tem intensidade de 200 newtons. Então, aí, ó, se você observar no êmbolo B, tem uma força FB aplicada nesse êmbolo de 200 newton. Newton, velho do Rio. E o fluido da prensa é incompressível, como já foi dito inicialmente, tá? Item A de amor. Durante o tempo de aplicação da força FB, o êmbolo B desceu por uma distância de 6 centímetros. A distância que ele desceu é de 6 centímetros. Qual a potência média do agente causador da força FB? Então, galera, nós estamos voltando lá nas aulas de potência, misturando com a hidrostática. Como eu comentei com os senhores, você precisa ter a sua caixinha de ferramenta bem do seu lado, porque nós vamos usá-la de forma muito enfática. Então você tem que voltar e lembrar lá de como se determina a potência média. Uma das expressões da potência média, pessoal, nada mais é do que o produto da força pela velocidade média, tá? É uma expressão simples e poderosa. Aqui está o tal do desenho que mostra aí a prensa hidráulica. Aqui a gente tem um fluido, aqui dentro a gente tem um fluido incompressível, ou seja, que por mais que você comprime, ele não muda significativamente o seu volume. Ao aplicar uma força aqui do lado B, a gente vai ter uma outra força que vai aparecer aqui do lado A, tá? Durante 5 segundos essa força foi aplicada e esse êmbolo desceu uma distância de 6 centímetros em um certo tempo. Olha que fofo! A distância percorrida em um certo tempo nada mais é do que a famosa velocidade média. Tá vendo? Olha que mamão com açúcar. Com um detalhe importante.
essa distância tem que estar na unidade do SI. Então eu vou colocar aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 2 metros. De centímetro para metro você divide por 100. Afinal, em um metro tem quantos? 100 centímetros. É 100. Dividiu por 100. Fechou? Então essa é a distância percorrida aqui em 5 segundos. Agora é só torar o pau aqui e substituir na equaçãozinha da potência. Fechou? Então, ó, a potência média é igual à força FB que o cara deu 200 newtons, vezes o deslocamento, a distância, né? Que é 6 vezes 10 a menos 2 metros. Tudo isso aconteceu em 5 segundos. Fechou? Então aqui, ó, 200 vezes 10 a menos 2 daria 2. 2 vezes 6, 12. 12 dividido por 5, antigamente dava 2,4. Hoje também 2,4 unidade watts. Não se esqueça da unidade de potência. A gente fez vários exercícios de potência em um passado não muito longínquo. Beleza, amiguinho? Então, este é o item A. A de amor. A de amor. O item B, ele pede para nós determinarmos qual é a força que aparece lá no êmbolo A. Né? Aplicando a força FB aqui, qual é a força que aparece lá no êmbolo A? Olha que interessante, pessoal. Aqui a gente vai aplicar a expressão do princípio de Pascal. A força em A dividido pela área do êmbolo A é igual à força aplicada em B dividido pela área do êmbolo B. Observe que essa força aplicada na área, ela mensura o tanto que a pressão variou ali no fluido. E como o princípio de Pascal diz que o que variou aqui é o que variou aqui, então a razão da força pela área vai dar a mesma. Mas isso tem uma vantagem, que a gente chama de vantagem mecânica. Você vai ver que ao aplicar uma força aqui, a gente vai ter uma força maior no êmbolo maior. Olha que loucura, não é mágica não, viu? Aqui desce um tantão, aqui sobe só um pouquinho. Mas a gente vai perceber essa vantagem mecânica. Então a força em A dividido. Qual é a área do êmbolo A? É de 30 centímetros quadrados. A força em B é de 200 newtons. E a área do êmbolo B é de 10 centímetros quadrados. Observe que eu não tive que transformar o que é em centímetro quadrado para metro quadrado. Estando coerente a unidade, centímetro quadrado aqui, taca o pau. Certo? Não esquenta a cabeça não. Fechou? Então, ó, esse 30 passa multiplicando o 200. Então, a força em A seria 30 vezes 200 dividido por 10. Tá? 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 200, 600. Então, olha que interessante. A gente aplica uma força no êmbolo B de 200 newtons e consegue uma força de 600 newtons no outro êmbolo. Olha que interessante. A gente tem uma vantagem mecânica. E é assim que funciona no macaco hidráulico, no elevador hidráulico, né? A gente aplica uma força pequena para ter uma força grande. Não tem mágica, vou repetir. O tanto que desce aqui de volume é um pouquinho que sobe aqui, sendo o mesmo volume. Então, em termos de energia, você tem conservação. Você gasta de energia aqui, você gasta de energia para levantar o bagulho, tá? Só que com uma ferramenta que deixa esse negócio mais fácil, que é a prensa hidráulica, elevador hidráulico ou o macaco hidráulico. Beleza? Muito bem. O outro problema, pessoal, ele está relacionado com a lei de Stevens. Em um caso muito particular. Eu deixei para falar o caso particular agora, porque eu vou resolver o exercício, eu já estava ligado que eu ia falar essa parada, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar essa situação que você pode levar aí para muitas outras situações desses problemas sobre hidrostática, tá? Então, vamos lá. Exercício 2. Em um sistema de vasos comunicantes, são colocados dois líquidos immiscíveis. Immiscíveis, pessoal, significa não se misturam. Que são, esses dois líquidos são a água, cuja densidade ou massa específica é de 1 grama por centímetro cúbico, e o óleo, cuja massa específica ou densidade vale 0,85.
Após atingirem o equilíbrio hidrostático, observa-se numa das extremidades do vaso um dos líquidos isolados, que fica a 20 centímetros acima do nível de separação, conforme mostra essa figura que você está vendo aí. Então dá para perceber que você tem dois líquidos diferentes, né? Um não mistura com o outro, ok? E ao entrar em equilíbrio, você colocou os dois líquidos lá, ao entrar em equilíbrio você tem um líquido que tem uma coluna de 20 centímetros, tá? Uma coluna de 20 centímetros de altura, e do outro lado você tem o outro líquido num desnível, numa coluna de X centímetros. Beleza? Tá vendo aí? Olha lá, ó, X centímetros. Esse X está relacionado com a interface entre o líquido 1 e o líquido 2, líquido X, líquido Y, sei lá, tá? Determine o valor de X em centímetros, que corresponde à altura acima do nível de separação, e identifique o líquido que atinge a altura X. Então vamos lá, pessoal. Nós temos dois líquidos que não se misturam, de densidades diferentes. O líquido que tiver a maior densidade é aquele que vai ficar para baixo. É sempre assim, o mais denso desce, certo? E o menos denso sobe. Então, ao misturar o óleo e a água, certamente este líquido aqui que vai ficar embaixo é a água. Isso já é a resposta de uma das partes perguntadas. Esse líquido que tem o desnível X, aqui não tem nada de X, aqui que tem, X é a água. Enquanto esse líquido aqui, ó, é o óleo. Belezeira? Possivelmente você já percebeu isso, né? Em alguns enfeites, às vezes você põe o óleo e a água, o óleo sobe, a água fica embaixo. Você tem vai fazer macarrão, né? Você bota lá aquela água, joga um pouco de óleo, o óleo boia, porque o menos denso boia no mais denso, ok? Não importa o tamanho, o que importa é a densidade. A gente vai ver isso mais pra frente. Fechou? Então vamos lá. Qual é a manha para resolver esse problema? Vamos lá. Lei de Stevin. PA, a pressão em A, mais a pressão hidrostática é igual a pressão em B, tá? Eu vou escolher um ponto em que está na interface dos líquidos. Essa é a primeira manha, tá? Esse ponto eu vou chamar de ponto X. Aqui, ó, X. No mesmo nível de um mesmo líquido, aqui eu tenho o ponto Y. Qual é a jogada? De acordo com o Estevin, velho do Rio, ali ó, Estevin, né? Estevin. Pontos que estejam no mesmo nível de um mesmo líquido estão submetidos à mesma pressão. Anota isso aí, amiguinho. Dois pontos que estão no mesmo nível de um mesmo líquido estão na mesma pressão. Então, como eu peguei esse ponto X aqui velhacamente e peguei esse ponto Y aqui, estão no mesmo nível do mesmo líquido azul, mas está na interface do outro, Ganso. Não tem problema, mas está na interface, está no líquido azul. Eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, que a pressão em X é igual à pressão em Y. E não depende do formato do recipiente, tá? Não depende da espessura da coluna, não tem problema. O que importa é o desnível. Fechou? O que importa é o desnível. A pressão em X vai ser a pressão atmosférica, porque esse vaso comunicante está aberto nos dois lados. Então aqui ficaria, ó, a pressão atmosférica mais a pressão devido à coluna de óleo, que a gente chama pressão hidrostática, certo? A pressão do óleo. Aqui no ponto Y, nós vamos ter a pressão atmosférica também, tá? Ó, a pressão atmosférica também, mais a pressão devido à coluna de água. Então tá aqui, ó, a pressão devido à coluna de água. Como a pressão atmosférica aparece dos dois lados da equação, pessoal, eu já posso eliminar essa aqui, ó.
Eliminou, porque uma ia subtrair da outra. E a pressão hidrostática é aquela parcela devido ao fluido. Densidade do líquido, G, altura da coluna desse líquido. Então, no caso do óleo, seria densidade do óleo, vezes G, vezes a altura da coluna de óleo. Da água, densidade da água, vezes G, vezes a altura da coluna de água. Que é água, fofo. Eu troquei a letra só a cor. Aqui, ó, só para ver que um é óleo e a outra é água. Como eu sou imbecil. Olha só, mas está multiplicando dos dois lados o G, tá? Outra simplificação, posso dividir os dois lados por G, então elimina o G, e aí sobra as densidades e as alturas. As densidades não estão nas unidades do SI, mas não tem problema, tá coerente dos dois lados, então você pode mandar o pau. Então a densidade do óleo é 0,85 e a altura da coluna de óleo é de 20 centímetros. Isso é igual a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, e a altura da coluna de água, que a gente chamou de X. Beleza? Então, a altura da coluna de água vai ser 20 vezes 0,85. Para não errar, eu sei que vai dar 17, mas eu vou fazer aqui 20 vezes 0,85, 17 centímetros. 17 centímetros. Esta é a altura da coluna de água. É água que está ali mais abaixo em relação ao nível do óleo. Fechou? Então esse é um probleminha típico de vestiba, vira e mexe cai, tá? Fique esperto. O conceito desse exercício, ele é muito importante. Foi assim que Torricelli, em sua experiência de Torricelli, identificou o valor da pressão atmosférica, partindo do princípio de Stevin, dois pontos em um mesmo nível de um mesmo líquido. Se você tem curiosidade, procura aí no Google, experiência de Torricelli, para determinar a pressão atmosférica. Você vai ver que da hora que é a explicação baseada nisso que o Gans falou. Fechou? Então, galerinha, espero que você tenha entendido aí, maravilha da natureza, para daqui, para de lá. Tamo junto aqui, eu, você e eu, escola do vestibular. Vamos lá, rumo à universidade. Valeu, metal!